Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. As cinzas do meu tio. Há alguns dias, trouxeram as cinzas de um tio que faleceu em 1987 aqui para minha casa. Ele estava enterrado, mas só recentemente foi cremado para ser colocado em uma urna. Nesse mesmo dia, minha avó queria colocar as cinzas dentro do seu guarda-roupa, mas isso não me pareceu correto. E eu disse a ela que, se não se importasse, ela poderia colocá-las no meu quarto. No meu quarto tem uma prateleira em frente a um espelho, então eu coloquei as cinzas lá. Esse espelho fica em frente à minha cama. Eu deixei as cinzas ali por várias horas enquanto eu fazia as tarefas domésticas. Depois eu voltei ao meu quarto, deitei na minha cama e coloquei música no volume máximo com meus fones de ouvido. Eu cobri meu rosto com meu cobertor e pouco depois eu senti uma presença do lado esquerdo da minha cama. Eu descobri meu rosto, mas não havia ninguém. Eu voltei a cobrir o rosto com o cobertor e novamente eu senti a mesma presença do mesmo lado. Nesse momento eu não me descobri, mas eu não senti medo porque eu já estou acostumada com isso. Depois meu fone de ouvido direito começou a falhar e ao fundo eu comecei a ouvir uma voz de homem. Nada fazia sentido, pois eu estava ouvindo música com uma voz feminina. Para que todos entendam, eu estava ouvindo uma música da Enya, que é muito tranquila. O que eu ouvi foi uma voz rouca que me dizia repetidamente para matar. Mas matar o quê? Eu fiquei pensando. Nesse mesmo momento, minhas extremidades começaram a adormecer, e em seguida eu senti umas mãos que me pressionavam os pés, me afundando na cama. Eu estava paralisada de medo, eu não conseguia me mexer, e eu me lembro de sentir perfeitamente o contorno das mãos me tocando. Elas eram frias e ásperas. Momentos depois, a sensação desapareceu. Eu me senti muito aliviada, mas ao mesmo tempo eu ainda senti um terror que eu nunca havia sentido antes. Mais tarde eu fui à loja comprar cigarros. Eram por volta das 10h30 da noite e eu sentia que alguém me acompanhava. As ruas estavam escuras e apenas a luz da lua e de um poste iluminavam tudo. Juro que eu sentia que alguém estava ao meu lado e, de alguma forma, isso me lembrava muito o que havia acontecido antes. Finalmente eu voltei para casa e deixei a luz acesa a noite toda por respeito ao meu tio, embora eu não goste de dormir com a luz acesa. Eu não conseguia dormir e, quando finalmente adormeci, alguma coisa me acordou às 3 da manhã. Foi um som, algo dentro do meu quarto que estalou muito alto. Eu tentei ver o que tinha sido, mas não havia rastros de nada estranho. Eu não consegui voltar a dormir até às 5 da manhã e eu precisava me levantar às 6 para ir trabalhar. Eu fui trabalhar e quando eu cheguei em casa, eu fui comer alguma coisa e a minha avó estava comigo na cozinha. De repente alguma coisa puxou seu braço e ela quase caiu, mas eu a segurei a tempo para que ela não caísse. Nesses dias eu me sinto muito cansada. Eu acordo entre as 2 e 3 da manhã e não tenho vontade de sair da cama. As cinzas do meu tio ainda estão aqui no meu quarto. Eu me sinto bem porque elas estão aqui, mas também eu tenho um pouco de medo de pensar que não seja ele quem está fazendo tudo isso. Essa foi a minha história, meus amigos. Eu espero que todos tenham gostado. Uma boa noite e até a próxima. O Homem Misterioso. Boa noite, querido amigo Luciano. Primeiramente eu quero agradecer pelos seus vídeos que são muito bons e lhe desejar muito sucesso.
O que eu vou contar é algo real que aconteceu comigo há 13 anos, quando eu tinha apenas 14 e eu estava no 9º ano. Meu nome é Fábio e eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo. Era uma segunda-feira e eu estava voltando para casa. Eu estudava à tarde, das 13 às 18 horas, mas naquele dia eu fiquei tirando algumas dúvidas com o professor de matemática, então eu saí às 7 horas e perdi o ônibus. Normalmente eu voltava com os meus amigos, mas dessa vez cada um tinha seus próprios compromissos, e eu, cansado, só queria voltar para casa. Então eu esperei o próximo ônibus que chegou depois de um tempo. Faltavam uns 10 quilômetros para chegar à entrada do meu bairro, quando, por causa da escuridão, eu pensei que eu tinha passado do ponto. Eu decidi descer sem perceber que eu ainda não tinha chegado. Tudo estava muito escuro e frio, parecia um lugar desolado. Durante o dia eu costumava passear de bicicleta e tudo era mais agradável, até mesmo à noite, mas naquele dia era diferente. Eu comecei a caminhar e, ao passar por uma área particularmente escura, onde não havia postes de luz, eu vi ao longe a única luz em um poste na entrada do meu bairro. Enquanto eu caminhava, eu vi um homem alto vestido todo de preto com um chapéu da mesma cor fumando um cigarro. Eu senti um calafrio e acelerei o passo, e foi então que o homem começou a assobiar. Ao olhar para trás, eu vi que ele atravessou para o outro lado da rua. Eu aumentei a velocidade quase correndo até chegar à luz na entrada do meu bairro. Ao olhar para trás novamente, o homem tinha desaparecido. Entrando no meu bairro, à minha direita, eu vi que havia gado pastando. Eu fiquei pensativo, pois eu nunca os tinha visto ali à noite. Eu continuei meu caminho, e ao passar por eles, eu ouvi o mugido de um touro, algo que eu nunca tinha ouvido e que me causou um grande temor. A minha pele se arrepiou inteira. Então, ao passar por um bambuzal, um vento forte começou a soprar. Foi quando eu olhei para trás e vi o mesmo homem de preto parado na entrada do bairro, assobiando novamente. Eu senti um medo profundo. Continuei caminhando e, a uns 20 metros, de repente, um touro grande e robusto surgiu com um mugido terrível e começou a me seguir. Eu entrei em pânico e corri o mais rápido que eu pude. Os cães do bairro começaram a latir e o touro mugia enquanto me perseguia. Ao chegar ao último poste de luz no caminho, exausto e prestes a chorar, eu vi que o touro tinha desaparecido. Então algo em mim me impulsionou a olhar para as árvores, e ao longe eu vi o mesmo touro com o corpo de um homem peludo e negro e cabeça de touro empoleirado nas árvores mais altas, me olhando fixamente. Nesse momento passou uma moto e a criatura desapareceu entre as árvores como se fosse um macaco. Aliviado, mas fatigado, eu cheguei em casa e contei o que havia acontecido aos meus pais, que não acreditaram em mim, claro. Aquela noite eu não consegui dormir, e aquela imagem nunca mais saiu da minha mente. Luciano, essa foi a minha história. Eu sei que o que eu vi foi real. Eu não estava imaginando coisas e nem estava sendo enganado pela escuridão da rua. Eu acompanho seu canal e eu já ouvi relatos semelhantes a esse meu. Eu gostaria de pedir que quem já vivenciou isso me ajudasse a entender o que esse homem significa e o que ele deseja. Muito obrigado a todos. Os dois franciscanos. Olá, Luciano e todos do canal. Meu nome é Valéria e eu estou de volta aqui para contar um caso inusitado que aconteceu comigo há uma semana, quando eu estava realizando um afazer em casa. Eu confesso a vocês que, além de ser míope, eu agora também sofro por conta de alguns probleminhas nos olhos. Eu estou sofrendo com visão um tanto quanto embaçada. Mas, meus caros, o que eu vislumbrei em uma antessala com paredes de pedra que eu tenho aqui em casa foi estupendo, de outro mundo, e não escaparia ao olhar de qualquer pessoa com visão, mesmo por vezes embaçada.
Foi um momento surreal e que eu pude assistir de camarote quando eu estava na cozinha, que fica de frente para a entrada da tal antessala. Eu descascava alguns legumes sentado à mesa da cozinha, enquanto meus pensamentos divagavam no passado, no presente e no futuro. Praticamente eu estava em oração. O curioso é que eu ouvia música medieval no YouTube, que é um tipo de melodia que me agrada, assim como os grandes clássicos de Mozart, Chopin, Bizet e tantos outros compositores maravilhosos de outrora. Então eu levantei minha cabeça e eu vi 2 homens caminhando por sobre o tapete que fica nessa antessala. O primeiro era mais alto que o segundo e eu não pude ver o seu rosto. Ele trajava uma roupa clara e usava capuz, e estavam ambos descalços. Já o primeiro eu vi o rosto, a barba e o cabelo com corte à la franciscano. Ele observou o lugar com um jeito amoroso e ele parecia estar levitando. E o primeiro ia na frente dele e levava em suas mãos um incenso. Eu pude realmente por alguns instantes ver essa aparição, justamente no local onde de vez em quando eu oro e acendo velas para alguns santos de minha devoção. Ambos aparentavam em torno de 30 e poucos anos, e o que levitava era muito simpático. Isso foi uma coisa que não saiu mais da minha mente, e hoje eu trouxe esse fato a esse canal que eu tanto gosto. Abraços, Luciano e família do canal. Ninguém sabia que ele estava lá. Olá, Luciano e todos os amigos do canal. Eu não me canso de maratonar os episódios fascinantes sobre esse tema que tanto me atrai. Parece que, a cada relato, penetramos profundamente no sobrenatural, de modo que nos sentimos parte daquela história. O que aconteceu comigo foi algo além do compreensível. E para as pessoas que testemunharam, permanece até hoje uma imensa sensação de que nada racional poderia explicar aquele fato. Eu sempre gostei muito de visitar cemitérios. Eu admiro a arte tumular e eu gosto de viajar nas datas de nascimento e óbito de cada um, porque parece que de alguma forma ficamos íntimos daquela pessoa. Estávamos eu, uma amiga, minha tia materna e 2 amigos no cemitério da cidade natal da minha mãe, São Manuel, no interior de São Paulo. Esse cemitério é bem antigo e possui sepulturas centenárias. Ali também estão alguns antepassados meus, da parte da minha avó. Enquanto caminhávamos pelas alamedas, decidimos nos separar e cada um seguir uma direção. Eu estava distraída observando o estado lastimável de algumas lápides e lamentando o abandono, imaginando que talvez algumas famílias nem existissem mais, o que justificaria aquela situação. Quando eu estava me deslocando entre algumas lápides, eu tropecei e quase caí. Foi quando eu olhei para o chão e não havia nada que pudesse causar aquele tropeção. Foi então que eu olhei para o túmulo à minha frente e eu li o nome do irmão do meu avô. Eu não entendi o que ele estava fazendo ali, já que ele era de São Paulo e não havia ninguém da família naquela cidade. Eu chamei prontamente minha tia e perguntei onde ele estava sepultado, e ela confirmou que ele estava sepultado na capital. Então eu questionei sobre quem seria aquele ali. Luciano, o nome desse meu tio-avô era bem peculiar, sendo muito difícil haver um homônimo. E as datas de nascimento e a morte batiam com as dele. Fomos embora curiosas e perguntamos a toda a família se alguém sabia o que havia acontecido. Ninguém podia explicar ele estar ali, pois todos o viram ser sepultado em São Paulo. Acontece que a esposa dele resolveu fazer um translado do corpo sem avisar ninguém. Todos, inclusive minha avó e a irmã dele, que ainda era viva, ficaram pasmas com o ocorrido. A razão pela qual eu passei por ali e tropecei em frente ao seu túmulo só pode ser explicada de maneira sobrenatural. Ele queria nos avisar que estava ali. Nós fizemos uma missa em intenção da sua alma porque acreditamos que ele não estava em paz com aquilo. Muito obrigada por ler o meu relato, Luciano.
paz e luz a todos. Seu Zé Pilintra na mata. Boa tarde, meu amigo Luciano. Aqui é o Rafael de Souza, de Imperatriz, no Maranhão. Parabéns pela competência e dedicação ao seu trabalho. O mundo espiritual é tão real que a todo momento surge um novo relato no canal. Pois bem, eu vou contar um segundo relato, pois você uma vez já leu um primeiro relato meu, e eu agradeço muito por isso. Esse fato aconteceu comigo na semana passada. Eu sempre tive essas visões e pressentimentos desde a infância. Estava eu dormindo, quando na madrugada eu senti um cheiro muito forte de tabaco próximo da cabeceira da minha cama. Para ser mais preciso, era um cheiro de cachimbo, daqueles que os idosos fumam. Um cheiro muito forte que eu acordei e mesmo assim o odor exalava pelo quarto. E só parou quando meu pai acendeu a luz do quarto ao lado do meu para ir ao banheiro. Vale ressaltar que aqui em casa ninguém fuma. Então eu orei e voltei a dormir. Nesse mesmo dia, eu fui trabalhar e ao término do expediente, à 00:30, quando eu estava voltando para casa na minha moto, passando pela BR-010 em um trecho muito escuro, eu vi um homem dentro da mata. Ele estava de paletó, gravata e um chapéu branco, e no chão havia uma vela acesa e outro chapéu virado para cima. O interessante é que ele dançava samba, mas somente as pernas se moviam. Da cintura para cima o seu corpo estava imóvel. É claro que eu reconheci na hora a entidade como sendo o seu Zé Pilintra. Eu fiquei olhando aquela imagem por uns 20 segundos enquanto eu passava de moto, e quando eu olhei para trás, ele já não estava mais ali. Eu fiquei surpreso e segui o meu trajeto, orando e pedindo proteção espiritual. Até hoje eu nunca esqueço daquele dia, pois essas aparições acontecem quando menos esperamos. Muito obrigado por ler a minha história. Eu tenho outras que eu vou enviando com o tempo. Boa noite a todos. O pagador de promessas. Olá, Luciano. Eu me chamo Rogério e sou do interior de São Paulo. Eu acredito já ter visto algumas coisas que com certeza não são desse mundo. O ano era 1995. Nessa época, eu trabalhava dirigindo um caminhão e quando esse fato aconteceu, eu estava viajando com mais 2 ajudantes indo para a cidade de Formiga, em Minas Gerais, buscar uma mercadoria para entregar em São José dos Campos. Foi quando nós presenciamos 2 situações para lá de estranhas. Na primeira, subindo uma serra, não me lembro agora se foi antes ou depois de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, nós paramos em um acostamento bem largo que provavelmente era ou já havia sido uma parada de descanso dos motoristas. Fomos então eu e um ajudante urinar próximo a um barranco. Estávamos conversando quando vimos que havia outra pessoa perto de nós. Essa pessoa, ou sei lá o que era, estava sentada em cima de um toco de eucalipto que parecia ser uma mesa de tão largo que era, e ele fazia um movimento continuado, se balançando para frente e para trás. Até aí, nada demais. Só que acontece que de onde estávamos não havia absolutamente nada a vários quilômetros de distância e não havia nenhum carro, moto, bicicleta ou mesmo cavalos no local. Ele teria que ter chegado ali a pé. Nós achamos que ele poderia estar fumando, já que lá era um lugar deserto e ele poderia estar querendo privacidade. Por isso procuramos não ficar encarando a princípio, mas aquela figura chamou demais a nossa atenção. Aquela pessoa tinha os cabelos muito longos, usava uma roupa vermelha como se fosse um vestido, mas não parecia ser uma mulher. Ele tinha uma aparência totalmente masculina e, a despeito da nossa presença ali,
Ele continuava com seu movimento cadenciado e contínuo, indo para frente e para trás. Ele não parava. O ajudante que estava comigo, acho que por medo daquilo, ofereceu um pouco do café que tínhamos no caminhão para ele. Como a coisa não respondeu, esse ajudante chegou um pouco mais perto dele e ofereceu novamente. E o que aconteceu depois foi assustador. O outro ajudante, que estava no caminhão dormindo, veio para onde estávamos e aquela coisa olhou diretamente para ele, mas virou a cabeça toda para trás e o corpo continuou do jeito que estava, virado para frente. Todos nós corremos de volta para o caminhão e um dos ajudantes ficou na porta pendurado enquanto eu dava partida e arrancava com o caminhão. Já mais para frente, o ajudante disse que achou que nós estávamos pedindo informação àquela coisa, pois ele disse ter escutado pessoas conversando em voz alta e em seguida ele ouviu alguém chamando o nome dele. Acontece que não falamos alto em nenhum momento e ninguém chamou pelo ajudante que estava no caminhão. Ele disse que quando aquela coisa olhou para ele, foi como se ele conseguisse ver seus olhos pretos bem de perto, mas seu rosto era muito branco, como se fosse uma bola com enormes olhos pretos. Ao chegar em um posto de combustível bem mais à frente, eu comentei com o garçom o que tinha acontecido e ele me disse que ninguém para naquele lugar, nem mesmo para dormir ou simplesmente descansar. Eu não sei o que era aquilo, mas parece que ele queria chamar a atenção do nosso amigo que estava dormindo no caminhão, pois ele nem olhou para mim e o ajudante que estava perto, mesmo ele tendo oferecido café para ele. Luciano, nessa mesma viagem, aconteceu mais uma situação esquisita. Depois desse ocorrido, chegamos sem problemas ao nosso destino, a cidade de Formiga, para carregar a carga que seria entregue na estação de tratamento de água que fica em São José dos Campos. Bom, pela manhã, nós ficamos aguardando o caminhão ser carregado, o que acabou levando praticamente o dia todo. Os funcionários só se apressavam em terminar logo o serviço quando faltava menos de 1 hora para o fim do expediente. Então, já estava quase anoitecendo quando finalmente conseguimos sair de lá com a carga. Então tomamos o rumo da rodovia Fernão Dias e seguimos até Pouso Alegre. Depois entramos em Cachoeira de Minas para tomar um caminho alternativo que era relativamente mais curto, passando pela cidade de Monteiro Lobato, já no estado de São Paulo, para finalmente chegarmos a São José dos Campos, nosso destino final. Nós não conhecíamos bem esse caminho na prática. Estávamos seguindo o mapa, então não sabíamos que ele era cheio de curvas. Já havíamos rodado bastante e estávamos muito cansados. Já passavam das 11 horas da noite e nada de encontrarmos um posto de combustível onde pudéssemos parar para tomar um café ou usar o banheiro. Luciano, a luz estava muito clara e o balanço do caminhão foi nos dando muito sono. Nós conseguimos ver toda a paisagem que circundava a estrada mesmo à noite, mas uma coisa chamou a nossa atenção. Durante as várias horas em que trafegávamos pela pista, nós não vimos absolutamente nenhum carro. Nenhum tipo de veículo passou pela gente, nem na direção em que seguíamos e nem na direção contrária. Um dos ajudantes, que também dirigia o caminhão e era muito experiente, chegou a dizer: "Faz um tempão que estamos viajando, por que não chegamos a lugar nenhum?" Nesse momento, começamos a perceber que o caminho que seguimos era formado por uma pequena reta e, em seguida, várias curvas. Depois, mais uma pequena reta e curvas e mais curvas. Não havia nenhuma casa, nenhuma construção ao redor. A estrada simplesmente não mudava, parecia que estávamos em um looping contínuo e infinito. Pois bem, de acordo com o mapa, nossa viagem levaria menos da metade do tempo que já havíamos rodado. Começamos a ficar muito apreensivos e assustados quando de repente, pela primeira vez, vimos alguma coisa à frente. Era uma pessoa pedalando uma bicicleta em uma reta que não tinha árvores.
Eu dirigia o caminhão bem devagar. De acordo com o que eu me lembro e pelo que marcava o velocímetro, eu estava a cerca de 50 km por hora, enquanto a bicicleta, que estava bem à nossa frente, com certeza não poderia ir mais rápido do que isso. Era humanamente impossível. Acontece que aquela reta não terminava nunca, e mesmo acelerando até chegar a quase 80 km, nós não conseguíamos alcançar a bicicleta. Demorou um tempão até conseguirmos emparelhar ao lado dela. A bicicleta era do modelo barra forte, que, para quem não se lembra, precisava ser pedalada na força das pernas mesmo, pois ela não continha marchas. Como poderia uma bicicleta dessas correr mais do que um caminhão? A pessoa que estava na bicicleta era um homem que aparentava ter cerca de 50 anos. Ele era moreno, usava um chapéu, um terno bege e botinas. Mas Luciano, ele não estava pedalando. Ele simplesmente estava sentado na bicicleta que rodava na mesma velocidade do caminhão. E nós não estávamos em uma descida, e sim em uma reta. Nós passamos pela bicicleta bem devagar e entramos em uma curva. Aí fizemos 1, 2, 3 curvas e em todas elas nós notamos várias cruzes de madeiras fincadas nos barrancos ao lado da estrada. Continuamos a fazer as curvas que pareciam não ter fim e em todas elas podíamos ver as cruzes em um número cada vez maior. Quando aquelas curvas intermináveis finalmente acabaram, começou uma reta novamente e avistamos lá na frente uma pessoa em uma bicicleta. O ajudante, com os olhos arregalados e cada vez mais assustado, foi quem falou: "Uai, a gente já passou aqui. E olha o véio de bicicleta lá de novo." Amigos, nós passamos pela bicicleta do mesmo jeito de antes, devagar, e vimos aquele mesmo senhor sentado na bicicleta sem pedalar, olhando para frente do mesmo jeito que havíamos visto antes. Entramos nas curvas novamente. Cruzes, curvas, cruzes, curvas e cruzes. Aquele ciclo parecia não ter fim. O ajudante então falou que era bom começarmos a rezar porque isso não era normal, e foi o que fizemos. Eu, assim como todos que estavam no caminhão, estava apavorado. Eu lembro que rezamos um Pai Nosso e uma Ave Maria, e assim que acabamos de rezar, a estrada mudou. A paisagem mudou. Começaram a aparecer casas, bairros rurais, e aí sim, a viagem começou a render. Agora parecia que finalmente estávamos indo em direção ao nosso destino. Chegamos ainda de madrugada em São José dos Campos. Dormimos em um posto de gasolina dentro do caminhão e entregamos a mercadoria. O ajudante disse que seria bom passarmos na Basílica de Aparecida, já que tínhamos que ir para Guaratinguetá entregar uma pequena parte da mercadoria lá também. Nós fomos, e ao entrarmos na Basílica Nova, vimos a Santa, descemos à Sala dos Milagres e começamos a ver as fotos e ouvir os contos de milagres e etc. E foi então que eu vi uma foto bem antiga, que datava dos anos 40 e mostrava, na frente da Basílica Velha, um senhor vestido exatamente igual ao homem que havíamos visto na estrada. E atrás dele estava uma bicicleta igualzinha à que aquele homem pedalava. Eu acho que o que vimos naquela noite era o espírito do homem pedindo oração. E pela foto, com certeza, ele tinha ido pagar uma promessa em Aparecida pedalando a sua bicicleta. Se era ou não a mesma pessoa, eu não sei e nem posso afirmar com certeza, mas eu sei que foi muita coincidência termos visto a foto dele e a bicicleta na antiga Sala dos Milagres. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal.
Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O chamado do além. Saudações, Luciane e amigos. Meu nome é Demétrio, eu tenho hoje 55 anos e eu sou da cidade de Santana do Livramento. Desde que eu me conheço por gente, eu sou capaz de sentir presenças. Quando eu era criança, eu não via isso como um dom, e sim como uma maldição, uma corrente que me amarrava a um mundo que ninguém mais conseguia enxergar. Eu cresci em uma família que não acreditava no sobrenatural, então aprendi a guardar minhas experiências para mim mesmo. Apenas em minha vida adulta, quando finalmente eu encontrei um grupo de pessoas que compartilhavam da mesma sensibilidade, eu pude explorar a minha mediunidade. Antes de relatar a experiência que mais me marcou na vida, eu vou falar um pouco sobre como tudo isso começou. Eu sempre fui uma criança diferente. Desde pequeno, eu tinha a sensação de que eu não estava sozinho, mesmo quando parecia que eu estava. Eu me lembro claramente de um episódio quando tinha apenas 5 anos. Eu estava brincando no quintal da minha avó, um lugar cheio de árvores e arbustos, quando eu ouvi uma voz suave me chamando pelo nome. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém lá. Assustado, eu corri para dentro de casa, mas aquela voz continuou a ecoar na minha mente. Conforme eu fui crescendo, essas experiências se tornaram mais frequentes e intensas. Na escola, eu costumava ver figuras sombrias no canto da sala, figuras que mais ninguém parecia notar. Eu tentava ignorá-las, mas elas sempre voltavam. Aos 8 anos, eu comecei a ter sonhos muito vívidos. Em um deles, uma mulher vestida de branco me dizia coisas que só a minha mãe sabia. Quando eu contei para ela, eu vi o seu rosto empalidecer. Foi quando ela, mesmo sendo cética, me levou a um centro espírita pela primeira vez. Nesse centro, eu fui recebida por um senhor muito gentil que me explicou que eu tinha uma sensibilidade espiritual, algo que ele chamava de mediunidade. Ele me disse que eu era capaz de perceber espíritos, algo que muitos não conseguiam. Ao mesmo tempo em que essa revelação me assustava, ela também me aliviava, pois eu finalmente entendia o que estava acontecendo comigo. Durante a minha adolescência, eu frequentei o centro regularmente. Eu participava de sessões de desenvolvimento mediúnico, onde eu aprendi a controlar e entender melhor as minhas habilidades. Eu fiz amigos que compartilhavam das mesmas experiências e eu pude trocar histórias e aprender com eles. Eu me lembro de uma sessão em particular, onde o espírito de uma jovem mulher se manifestou através de mim. Ela estava perdida e desesperada procurando por seu filho. Foi uma experiência intensa, mas com a ajuda dos guias espirituais, conseguimos acalmá-la e orientá-la para a luz. Na faculdade eu me afastei um pouco dessas práticas, tentando viver uma vida normal. Mas os espíritos nunca me abandonaram. Eles apareciam nos momentos mais inesperados, durante uma prova, em uma festa ou até mesmo no meu estágio. Eventualmente eu percebi que eu não poderia ignorar essa parte de mim, então eu decidi abraçá-la de vez. Hoje, como adulto, eu sou um médium ativo e trabalho ajudando pessoas a se conectarem com seus entes queridos que já partiram. Uma das experiências mais marcantes foi quando um homem veio até mim em profunda tristeza pela perda do seu irmão. Durante a sessão, o espírito do irmão se manifestou e transmitiu uma mensagem de amor e perdão. Foi um momento emocionante para todos nós e eu senti uma profunda gratidão por poder ser um canal para essa comunicação. Mas, Luciane e amigos, o que me motivou a escrever esse relato
Foi uma experiência que eu vivi há alguns anos. De todas as que eu já tive e de todas as sessões das quais eu já participei, essa foi a mais nítida, a mais clara e a mais direta. Era uma noite fria de outono, quando eu recebi um chamado urgente de um velho amigo, Paulo, que também era médium. Ele me pediu para participar de uma sessão espírita em sua casa, pois uma família estava desesperada por respostas. Um dos membros, uma jovem chamada Isabela, estava sendo atormentada por visões e sonhos que não a deixavam em paz. Eu cheguei à casa do Paulo, uma antiga residência simples que ficava nos fundos de um quintal cheio de árvores, o que, combinando com a luz da lua, dava ao lugar um ar de mistério. As janelas eram altas e estreitas, e a madeira do piso da varanda rangia sob meus pés. Eu fui recebido pelo Paulo, que me conduziu até uma sala onde outros médios já estavam reunidos. A família da Isabela, visivelmente perturbada, estava sentada ao redor de uma grande mesa de carvalho com velas acesas que lançavam sombras dançantes nas paredes. Eu cumprimentei a todos e me sentei ao lado do Paulo, que me explicou a situação. Essa jovem, chamada Isabela, estava sendo assombrada por uma entidade que parecia ter uma conexão profunda com a família dela. Os detalhes que ele me passou eram um pouco vagos, mas a angústia em seus olhos era evidente. Demétrio, meu irmão, precisamos da sua ajuda para descobrir quem ou o que está atormentando a Isabela, disse Paulo com uma expressão bem séria. Eu disse que eu faria tudo que estivesse ao meu alcance para ajudar, sentindo o peso da responsabilidade em meus ombros, mas ao mesmo tempo o aceitando. Todos nós nos demos as mãos e o Paulo começou a oração de abertura, pedindo proteção e orientação aos espíritos de luz. A energia na sala mudou quase imediatamente, ficando mais densa e carregada. Eu podia sentir uma presença, algo ou alguém que estava aguardando para se manifestar. Conforme a sessão avançava, os primeiros murmúrios dos médiuns sintonizando-se com os espíritos começaram a surgir. Eu senti um frio subir pela espinha, algo que sempre acontecia quando um espírito se aproximava de mim. Era uma sensação peculiar, como se uma corrente de ar gelada passasse por dentro do meu corpo, ao invés de ao redor. Meu coração começou a bater mais rápido, não de medo, mas de uma estranha antecipação. De repente, uma pressão leve, mas firme, pousou no meu ombro direito. Era como se uma mão invisível estivesse ali me segurando. Eu abri os olhos por reflexo, mas claro, não havia ninguém visível. Eu fechei os olhos novamente e respirei fundo, tentando me acalmar e focar na energia ao meu redor. Foi quando eu senti uma presença clara e distinta ao meu lado. Era uma energia intensa, mas não ameaçadora. Eu sabia que era um espírito tentando se comunicar. Eu deixei minha mente aberta, permitindo que a energia fluísse através de mim, e em poucos momentos eu comecei a receber imagens e sensações. Ele está aqui, eu murmurei com a voz baixa e trêmula. Luciano, uma sensação de peso caiu sobre mim, como se alguém estivesse me pressionando. Eu vi flashes de uma figura sombria, alta e esguia, com os olhos que brilhavam como carvões em brasa. Ele estava irritado, furioso. Nesse momento, a Isabela soltou um pequeno grito e o Paulo tentou acalmá-la. Por favor, me diga o seu nome, eu pedi, tentando me comunicar com a entidade. Um silêncio profundo se seguiu. Então eu ouvi uma voz rouca e distante sussurrar em minha mente: Joaquim. Então, imagens e sentimentos começaram a inundar a minha mente. Eu vi uma casa antiga, uma mulher chorando e um homem que deveria ser esse Joaquim, cheio de raiva e dor. Eu consegui sentir o seu desespero e a sua incapacidade de seguir em frente. Ele parece que está preso. Eu expliquei aos outros que eu tinha a sensação de que ele não conseguia encontrar a paz. A Isabela começou a chorar e a sua mãe a abraçou, tentando confortá-la. O Paulo olhou para mim esperando que eu continuasse.
Eu então me dirigi diretamente ao espírito. Joaquim, por que você está aqui? Eu perguntei, tentando entender a sua conexão com a Isabela. As respostas vieram em fragmentos, mas aos poucos eu consegui juntar as peças. O Joaquim tinha sido um membro distante da família, alguém que havia morrido tragicamente e cuja morte nunca foi resolvida. Seu espírito estava atormentado, buscando justiça, ou talvez apenas reconhecimento. Ele quer que vocês saibam o que aconteceu com ele, eu expliquei. Ele quer que a sua história seja conhecida. Então a atmosfera na sala ficou ainda mais tensa. A mãe da Isabela soluçou, apertando ainda mais a mão da filha. O Paulo foi quem perguntou como nós podíamos ajudá-lo. E então uma série de imagens invadiu minha mente, mostrando o local onde o Joaquim havia morrido. Uma pequena barraca, tipo uma cabana, nos arredores da propriedade da família. Eu vi o rosto de um homem, provavelmente o assassino, que havia conseguido escapar impune. Precisamos ir até a cabana, eu disse de repente. Há algo lá que precisa ser encontrado. A família da Isabela pareceu hesitar, mas o Paulo as convenceu de que era necessário. Todos nós nos levantamos e, com lanternas em mãos, caminhamos até essa cabana que ficava nos fundos da casa da família da Isabela, uma estrutura antiga e deteriorada que exalava uma sensação de abandono. Assim que entramos, eu senti a presença do Joaquim se intensificar. Ele estava ali, esperando. Eu me dirigi a um canto específico da cabana, seguindo as sensações que ele me transmitia. Começamos a procurar pelas prateleiras de madeira e embaixo das coisas que estavam jogadas pelo chão, e depois de algum tempo, encontramos um velho baú, coberto de poeira e teias de aranha. Ao abrir o baú, descobrimos objetos pessoais do Joaquim, incluindo um diário. As páginas, amareladas pelo tempo, contavam a história da sua vida e os eventos que levaram à sua morte. Havia também uma carta endereçada à sua amada, explicando as coisas pelas quais ele estava passando, e nessa carta ele mencionava o nome de um homem a quem ele dizia ser o responsável caso alguma coisa lhe acontecesse. A mãe de Isabela, com lágrimas nos olhos, leu a carta em voz alta. Ao final, eu senti uma mudança na atmosfera. A presença do Joaquim começou a se dissipar e uma sensação de paz tomou conta do lugar. Ele pode descansar agora, eu murmurei, sentindo uma onda de alívio. Meus amigos, nós voltamos à casa do Paulo, onde concluímos a sessão com uma oração de agradecimento. A Isabela parecia mais tranquila e a sua família estava aliviada por finalmente entender o que estava acontecendo. Naquela noite, enquanto eu me preparava para ir embora, o Paulo me chamou de lado. Ele agradeceu minha ajuda e me deu um abraço. Eu disse que ele não precisava me agradecer, ainda sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros, mas também uma sensação de realização, de dever cumprido. Ajudar almas perdidas a encontrar a paz era uma tarefa difícil, mas eu sabia que era meu dever como médium. Amigos, de volta à minha casa, eu refleti sobre essa experiência. A mediunidade, com todos os seus desafios e dificuldades, era uma parte intrínseca de quem eu era. E apesar dos momentos de medo e incerteza, eu sabia que eu continuaria a usar esse dom para trazer conforto e paz, tanto para os vivos quanto para os mortos. Os dias seguintes foram tranquilos, sem maiores perturbações espirituais. Mas, uma tarde, eu recebi uma carta da mãe da Isabela. Ela me agradecia profundamente pela ajuda e contava que desde aquela noite a Isabela não tinha mais tido pesadelos ou visões perturbadoras. A carta terminava com uma promessa de visitar o túmulo do Joaquim e cuidar para que a sua memória fosse honrada e a sua história conhecida. Eu fiquei muito emocionada ao ler aquela carta. Era reconfortante saber que o nosso esforço tinha resultado em paz, não apenas para a alma do Joaquim, mas também para a família da Isabela.
No fundo, eu sabia que aquele era apenas um dos muitos casos que eu encontraria ao longo da minha vida como médium. Cada espírito tem a sua história, seus desejos e suas dores. Cada encontro é único e exige de mim uma empatia e sensibilidade que muitas vezes esgotavam minhas forças, mas também me fortaleciam de uma forma indescritível. Eu continuei a frequentar sessões espíritas com o Paulo e outros médios, sempre pronto para ajudar aqueles que precisavam. Com o tempo, a minha reputação cresceu e mais pessoas vinham até mim em busca de respostas e consolo. Cada sessão era uma nova jornada ao desconhecido, uma oportunidade de conectar dois mundos separados por uma linha tênue e misteriosa. A cada encontro eu aprendia mais sobre o além e sobre mim mesmo. Eu descobri que a verdadeira força não estava em resistir ao medo, mas em enfrentá-lo com coragem e compaixão. E assim a minha jornada como médium continuou, guiada pela luz dos espíritos e pela esperança de trazer paz a todos os que cruzavam meu caminho. A memória do Joaquim e sua trágica história permaneceram comigo, um lembrete constante do impacto profundo que podemos ter na vida dos outros, mesmo daqueles que já partiram. E, enquanto houvesse almas perdidas procurando por um guia, eu estaria ali, pronto para ouvir, ajudar e, acima de tudo, honrar a conexão sagrada entre os mundos dos vivos e dos mortos. Essa foi a minha história, Luciane e amigos. Eu espero que você e os inscritos tenham gostado. Aqui eu me despeço deixando um grande abraço a todos e uma boa noite.